É o nosso convidado de hoje. Obrigado, deputado, por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, Enio. Prazer estar aqui de volta, né, com você, os amigos da Via Direta, quem está nos assistindo. Uma ótima tarde a todos. Ô, Rodrigo, me diga uma coisa. O senhor participou ontem daquela votação do fundão, né? Que o fundão está incluído naquele pacotão. Explica para a gente, porque tem gente que está dizendo o seguinte: não é bem assim. O pessoal votou, aprovou, mas não sabia que os 5 bilhões e 700 milhões era para o fundo eleitoral. O que tem disso aí? Explica para a gente de uma maneira que a gente consiga compreender essa polêmica em torno desse aumento, que eu achei absolutamente absurdo e que o senhor foi contrário, inclusive. Eram 2 bilhões, se eu não me engano, na última eleição, e subiu para quase 6, praticamente triplicou, né? Que absurdo. O que aconteceu ali, deputado? Perfeito, Enio. Os deputados costumam falar lá, né? Aqui não tem ninguém bobo, né? Dos 513, o mais bobo é deputado. Então, dizer que não sabia o que estava votando, ou que foi colocado um jabuti, isso é desculpa para boi dormir. Todos sabíamos, ou deveriam saber, né, o que estavam votando. Eu tenho o costume, desde a época de vice-prefeito, de vereador, né, de ler, estudar muito, né, e saber exatamente cada artigo que eu estou votando. Então, eu sabia, né, apesar das 300 páginas do relatório do deputado Juscelino, que fez o parecer à LDO, apesar, né, de ter sido apresentado poucas horas antes, na noite anterior, o relatório, que teve 2.500 emendas, foi um recorde, nunca teve tantas emendas à LDO, né, eu sabia também que estava votando. E por que eu votei não à LDO, que constava esse jabuti, que era o único, o mais grave, assim? Porque a LDO sempre foi votada, isso digo, nos últimos 5, 6 anos, sempre em novembro, dezembro, antes de virar o ano. Não tinha motivo algum para votar a LDO em julho, já que hoje, por exemplo, a partir do dia 16, a Câmara entra em recesso. Por que foi tudo atropelado? E nós sabíamos, quem estava acompanhando a sessão, que não teria votação nominal do destaque relativo ao fundão. Só explica para o pessoal o que é a votação nominal, para as pessoas entenderem. Votação nominal é aquela em que um partido que tenha mais de 31 deputados, por exemplo, né, pode requerer... Porque a regra na Câmara é a votação por aclamação. É aquela famosa frase: os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Né? Quando há divergência no assunto, alguns partidos pedem verificação nominal. O que é? O voto de cada um dos deputados. Tem que colocar a sua digital, antigamente, né, você colocava lá a sua senha e votava. Sim, não. Em alguns casos pode se abster. Né? Ou obstrução, quando o partido está em obstrução por algum motivo relativo à matéria. Agora o voto é no celular, né, no aplicativo, já que as sessões estão sendo híbridas. Né? Então, o que acontece na prática, infelizmente, é que muitos deputados estão nas suas bases, com razão, assim como eu também faço, e estão fazendo roteiro tal, e não acompanham exatamente o que está sendo votado e seguem a orientação do partido, a orientação do líder, que normalmente está lá em Brasília, na bancada, orientando. Né? E minha postura de independência, até paguei um preço alto devido a isso, no PSB, né, que me puniu, me suspendeu por 1 ano. Eu sempre votei de acordo com a minha consciência, não sigo a orientação de partido, né, eu devo satisfação para os meus eleitores. Então, eu sempre leio com cuidado, com atenção, o que eu fui votar. Então, não teve votação nominal nesse destaque, não haveria. A única votação, foram várias pautas aprovadas ontem, a sessão acabou meia-noite, por exemplo, teve sessão do Congresso, que reúne deputados e senadores, depois voltou à sessão da Câmara para aprovar outros assuntos. E eu sabia que não teria votação nominal relativo ao fundão. Então, não me restou outra alternativa a não ser votar não, LDO, e depois a gente tiraria esse ponto, ou faria um destaque, né, lá em julho, agosto, setembro, tem tempo até final do ano para votar, né, o orçamento. Mas é inadmissível, né, num momento difícil que passa o Brasil e o mundo, né, de retomada econômica, ainda com dificuldade, várias pessoas perderam emprego, perderam a renda, várias pessoas faleceram, são quase 600 mil vidas, né, deu para comprar milhões e milhões de vacinas com esse valor. Eu já tinha votado contra lá atrás, quando foi 2 bi, e agora aumentar 3 vezes, quase praticamente, para 5,7 bilhões de reais para bancar a campanha de políticos no ano que vem. Então, é um deboche com a população. Com a classe política, nesse momento, toda ela atingida, né, mesmo quem votou sim ou não, e a população fica revoltada,
né, com situações como essa, que as pegam de surpresa, mas que, infelizmente, ou felizmente, as pessoas têm a chance no ano que vem, ter eleição. Né? A única resposta que pode ser dada é na eleição, votar, escolher bem, ver quem votou, em casos como esse, e tantas outras votações que tiveram e que prejudicam a população brasileira. Nós vamos, inclusive, postar depois, nós temos a bancada catarinense, né? A gente vai postar quem votou a favor e contra aqui para você saber exatamente quais foram as posições dos deputados. E se o deputado, como disse o deputado Rodrigo Coelho, não sabia, ele me desculpe, mas daí a responsabilidade dele é saber do que se trata. Ô, deputado, absurdo, né? Quase $1 bilhão para a campanha eleitoral. Um absurdo, né? Eu não sei quantos países que disponibilizam $1 bilhão para os partidos utilizarem em campanha eleitoral. Tem uma questão envolvendo super salários que preocupa muito o senhor. Eu sei que o senhor tratou desse assunto, inclusive, em Brasília. O que são esses super salários? O que é isso exatamente que causa tanto desconforto do senhor em relação a esse tema? Esse é um tema, né, de longa data que sempre incomodou, é uma briga histórica, né, e um PL, o deputado Rubens Bueno, aqui do Paraná, grande deputado, de 2015, 2014, se não me engano, que tratava que hoje o teto do funcionalismo público é o do ministro do STF, o salário dele, que é de R$ 39.200, quase R$40 mil. Aqui não estou querendo justificar se é um valor justo, correto, se é absurdo, que é acima, né, da grande realidade da grande maioria da população brasileira, isso sem dúvida. Só que não bastasse isso, né, e não só os próprios ministros do STF, daí o presidente da República, no caso Bolsonaro, recebe também esse valor, e os vencimentos dos deputados, senadores, deputados estaduais e vereadores são todos vinculados a esse. Né. Aqui em Joinville, por exemplo, ninguém pode receber acima do salário do prefeito, né, que gira em torno de R$25 mil, por exemplo. Só que tem os chamados penduricalhos, que são auxílios, né, moradia, de saúde, auxílio as mais variados, até a hora extra, se for o caso, de ser chamado para cumprir missão em outros lugares. Isso acontece muito, tá, no Executivo e no Judiciário. Os plantões que tem de Judiciário, por aí vai, Executivo também. No Legislativo, eu garanto a vocês que nenhum deputado ganha mais do que esse teto. Então, a gente acabou essa semana, e foi aprovado por unanimidade, teve alterações do texto, voltou para o Senado, o fim dos supersalários. Vai haver uma outra distorção ainda, por direito adquirido? Vai. Mas com essa votação e com o encaminhamento da PEC, da reforma administrativa, que já passou na CCJ, que é a Comissão de Legislação da Câmara, de Constituição e Justiça, e nas outras comissões, depois no plenário, daqui para frente vai acabar. Quer dizer, pelo menos os novos concursados, seria exatamente. Isso? Entendi. Exatamente. Já é um futuro mais promissor para a gente conter esses super salários que existem no Brasil. Sem dúvida. Ô, deputado, um outro problema que as pessoas se queixam muito, às vezes o cara tem um carrinho modesto e, por alguma razão, ele está cheio de multa, tem a questão, e ele não consegue acertar essa situação. Ele tem dificuldade para pagar à vista. Ele vai pagar, mas ele não consegue pagar à vista, e enquanto ele não paga, ele não consegue utilizar o seu automóvel, muitas vezes, não só para o transporte e lazer, mas às vezes até para trabalho. Parece que o senhor também está tratando desse assunto, o senhor participou ativamente desse assunto, que parece que vai resolver essa questão, é isso, né? Perfeito. Fui relator, tive a felicidade de ser relator, até presidi a Comissão de Viação e Transporte essa semana na Câmara. Um projeto do deputado Cezinha de Madureira, grande parceiro, que propõe o parcelamento das multas. Porque a pessoa, às vezes, né, na renovação do carro, vai vender, né, vai comprar algum carro, tem lá, às vezes, umas multas que a pessoa nem sabia, às vezes, que levou, né, e aqui não estou também justificando se a pessoa, a multa, né, isso é uma outra discussão que deve ser feita. Mas, às vezes, a pessoa tem lá uma multa, por algum motivo, e vai ter que desembolsar um valor até alto, muitas vezes. Por que não possibilitar que ela, né, parcele, né, isso, os valores, pode ser até 12 vezes, por exemplo, e pagando a primeira, ela já consegue a documentação. Né? E, claro, se depois não pagar, daí vai ter que, de algum modo, ser cobrado judicialmente, ou mesmo ter dificuldades na renovação posterior da documentação. Então, foi aprovado essa semana na Comissão de Viação e Transporte, está em caráter terminativo, ou seja, não precisa ir para plenário, e a previsão é que seja votado no Senado o quanto antes. Estamos pressionando para que seja aprovado até final do ano,
para que esse grande avanço beneficie, né, a todos os brasileiros, não só joinvilense e catarinense. Ô, deputado, o senhor esteve visitando o ministro da Educação há alguns dias, e eu acho isso muito legal, porque os países que saíram do terceiro mundo primeiro se preocuparam com a educação. Coreia do Sul, tem tantos países lá na Ásia, principalmente, que deram exemplos maravilhosos sobre isso. Até o Chile cresceu muito com a educação, que foi uma iniciativa do poder público, do governo federal, através do governo federal, no caso do Brasil, os estaduais e municipais. Como é que foi essa conversa e o que o senhor abordou lá com o ministro? Perfeito. É claro que na pandemia, né, o grande foco foi e está sendo, né, e é o Ministério da Saúde. O Ministério da Assistência Social também está tendo um trabalho de acolher as pessoas mais carentes, mas e isso é uma das minhas críticas fortes, né, eu participo da comissão externa, inclusive da Câmara, que acompanha os trabalhos do MEC, Ministério da Educação, que é a atuação no início do mandato meio tumultuada, com aquele ex-ministro Weintraub, que gostava de arranjar confusão, de ficar brigando na rede social, e tem um discurso muito ideológico, de perseguição, inclusive, a professores e assim por diante. E agora, depois teve outro ministro que falsificou o currículo, enfim, estamos no quarto, né? Que é o professor Milton Ribeiro, uma grande pessoa, competente, mas que eu acho que ainda está num modo meio tímido de ser. Nós tivemos, por exemplo, ministros da Educação que todos sabíamos pelo nome, né, Cristóvão Buarque, Paulo Renato, né, aqui em Joinville, o professor Silvio, quantos anos foi secretário de Educação, pessoas que... E a educação tem que ser pioneira, tem que estar na mesa, nessa mudança, nessa revolução que teve. Tem muitos locais que não voltaram às aulas ainda. Se ficar 1 ano e meio sem ter acesso não só ao convívio com seus colegas, mas à informação que hoje, certamente, em 1 ano e meio, talvez tenha avançado em tecnologia, em mudanças, em ensinamentos, o que talvez aconteceria em 4 ou 5, pelas circunstâncias dessa pandemia e do isolamento social, o Ministério da Educação ainda está muito tímido, né, e devia ser o grande, vamos dizer assim, agitador, o líder do Brasil, de investimento forte, né, na educação. Pois temos hoje, Enio, no Brasil, 5 milhões de crianças que não estão tendo acesso a nenhum tipo de ensinamento, porque não têm acesso à internet, por exemplo. Uhum. E que é um problemão, né? Que é um problemão. Então, você não tem acesso... Aqui em Joinville, eu conheço pessoas, né, que moram nas áreas mais distantes, onde tem a chamada sombra, não pega celular, que os pais têm que vir para outro local, próximo a um posto de gasolina, próximo à rodovia do Arroz, para ter acesso às aulas, por exemplo, de internet. Aqui em Joinville. Você imagina no Brasil toda a realidade de alguns países, de algumas cidades, de alguns estados mais carentes do que o nosso. E essas plataformas nem sempre conseguem, né? Obviamente que não conseguem substituir o professor. E ainda quando a pessoa, além de estar numa plataforma, não tem internet, a situação fica muito ruim. Sem dúvida, né? E os professores, né, que são pessoas fantásticas, dedicadas na sua quase totalidade, né, e eu tenho um carinho e respeito muito grande pelo papel do professor, também não estavam preparados para dar esse tipo de aula. Claro. Né? E não foram, alguns não estão sendo treinados para isso. Né, ele foi preparado, né, de um outro modo, e de onde podia ter que dar uma aula atrás de uma tela de um celular. Não é fácil, não é fácil. E tem outro que eu sou um dos grandes batalhadores e coordenei, inclusive, essa frente lá e a relatoria nessa comissão da educação lá, que é o ensino técnico. Eu vejo que, para o Brasil ter esse avanço, como você falou, na Coreia, Singapura, os países da Ásia como um todo, Índia, né, Israel... Teve investimento forte em ensino técnico. Isso o Senai, nosso, pode ser parceiro, o Sebrae, o Senac, o SEST, enfim, todos os CMAS podem ser grandes parceiros dos municípios, porque um jovem de 14, 15 anos, ele assistir uma aula hoje, né, tem que ser uma aula muito atrativa, o professor tem que ter uma dinâmica, não é fácil, ele quer trabalhar, ele quer criar um negócio, através de um aparelho celular ele consegue empreender, consegue vender, só que muitas vezes ele não aprende, tem que correr atrás. Nós temos anunciado aqui mesmo, deputado, vagas de emprego e que os gestores sabem o que eles falam. Infelizmente, a gente não tem vários empregos, mas não tem qualificação. As pessoas não estão preparadas para ocupar aquelas vagas. Né? E o ensino técnico talvez fosse a alternativa nesses casos. Eu faço um apelo aqui, porque isso envolve governo estadual, federal, municipal, nós todos, agentes públicos, as empresas, porque você incentivar um jovem com 18 anos, na idade vestibular, a fazer uma faculdade de administração, por exemplo, contabilidade, direito, que é a minha formação, ele é difícil, né? Não que eu estou aqui motivando ou desmotivando quem quer fazer o curso superior, pelo contrário. Mas o curso técnico, de 1 ano, 2, a resposta é muito mais rápida. Nós temos que ter a consciência também de que a gente não... Né, antigamente, nossos pais faziam um curso superior, já tinha garantia de emprego, né, e se aposentaria. Hoje não. Você não é a realidade de hoje. Ter consciência, o jornalismo é um exemplo disso,
está sempre se reinventando, né? Tem que estar estudando a vida toda, porque as mudanças acontecem, ou você fica para trás, e daí o bonde passa e você vai ficar, né, vendo, como diz lá em Floripa, vendo o boitatá voar. Né? É verdade. Então não é por aí. Então, cada um tem que se dedicar, ter o chamado a consciência de aprender por conta própria e não só esperar aquela aula atrás, né, uma sala de aula, sentar numa carteira para aprender e ter a chance. Hoje, numa internet, você, se tiver boa vontade, né, disciplina, entusiasmo, você consegue aprender muitas coisas. Deputado Rodrigo Coelho, a questão do voto impresso, o senhor teve oportunidade, na condição de deputado, de conhecer como é que é o processo, essa preocupação que muita gente demonstra a respeito do voto impresso procede de não poder se fazer a tal da auditagem, né? Eu acho que é isso, dos votos. Qual é a sua posição a respeito do voto impresso? É preciso que o voto seja impresso? Não? Qual é a sua avaliação? Perfeito, essa é uma discussão muito importante. Porque ganhou corpo nos últimos meses, até preciso votar até ontem, mas vai acabar para o segundo semestre, e eu confesso que a perspectiva de votação, de aprovação, não é das melhores, né? Porque não constou da LDO, por exemplo, né, uma rubrica específica para custear, que seria em torno de 2 ou 3 bi, da LDO que a gente falou agora há pouco, na questão do fundão, né? E na comissão que analisa isso, houve empate, né, em uma das votações de tirar de pauta, então eu não vejo com bons olhos. Eu sou favorável ao chamado voto auditável. O que é? É você votar, né, e ter lá um comprovante que você não vai levar para casa, para não ter aquele negócio de voto de cabresto, para saber quem votou em quem, não é isso, né, porque isso poderia ser perigoso até, inclusive. Você votou, sai um comprovante que fica lá guardado, né, e em casos de interesse dos partidos, candidatos em recontagem, o que acontece, né? Especial para vereador, né? Que as pessoas sabem mais ou menos, eu tenho noção onde as pessoas votam. Pô, mas meu primo não votou em mim, vota lá. Não, mas eu votei. Não votou. Minha família toda mora perto daquela escola, não é? Pode ser isso. Então, né? Acontece, tem famílias grandes, né? Conheço vários casos de vereadores, a família toda vota naquela escola, e já contava, aqui eu tenho 50 votos, vai lá ver, teve 10. E aí começa aquela briga familiar, votou, não votou. Então, para evitar ter esse tipo de confusão, né, foram feitos vários testes, né, foram contratadas várias empresas, vários hackers, inclusive. Hoje não há nenhum fato concreto, específico, né, que comprove que houve alteração nas eleições anteriores. Não há. Né, até porque se tivesse, já teria sido provado. Né, mas não quer dizer também que não possa ter daqui para frente. É porque o avanço dos maldosos, vamos dizer assim, ou de quem tem essa capacidade, essa habilidade de alterar. Eu já fui vítima, por exemplo, de alterações na minha conta bancária, né, no meu cartão de crédito, de entrar no celular, de usar meu número para fazer golpes, entrar no site da NASA e da Casa Branca. Então, se consegue fazer isso, por que não conseguiriam fazer na urna brasileira? Que foi um avanço para a nossa democracia, na rapidez da apuração, sem dúvida. Na última eleição travou, né, lá pelas 8h30, 9 da noite, travou, ficou um negócio estranho, né, houve um ataque de hacker, conseguiram conter. Né, então, por que não fazer esse? Acho que é uma segurança, acho que o custo que terá, se for aprovado, é muito menor do que o custo de uma eleição fraudada. Quer dizer, a ideia seria manter o processo de votação exatamente como ele está, para quem vota não mudaria absolutamente nada. Entretanto, quando eu dou lá o confirma, aí imprimiria o voto ou os nomes dos candidatos que eu escolhi e ficariam ali arquivados em algum lugar. Se alguém se sentir prejudicado, aí poderia recorrer àquela auditagem manual. Perfeito. É isso, é isso, né? aí. O senhor é favorável, Sou favorável, sim. Mas não acredita que isso deva acontecer. Infelizmente, eu vejo que não há ambiente, a grande maioria dos partidos não o querem. Assim como outras mudanças. Mas isso, na sua avaliação, é uma coisa meio conspiratória ou não? Esses que são rigorosamente contra a ideia, qual que é o seu ponto de vista em relação a esses que não concordam com essa iniciativa? Eles acham que, por exemplo, seria um custo desnecessário, porque se for ver, né, 2 a 2 bilhões e meio é muito recurso, que teria que tirar desse dinheiro do fundão, por exemplo. Então o fundão, ao invés de ficar 6, quase 6, ficaria em torno de 4, porque tinha que ter 2. Ah, isso eu não sabia. Então, os recursos destinados para esse trabalho provavelmente teria que sair daquilo que já é destinado para a campanha. Exatamente. Daí já tem uma preocupação que, de repente, os caciques nacionais aí possam pensar, pô, a gente vai perder muita grana. Talvez seja isso, né? Exatamente. Tanto que houve votos de vários partidos, de vários contrários. Você olha a pessoa, mas ele votou a favor, tal, esse é tão defensor. E há um boato lá, né, e às vezes isso pode
ter um fundo de verdade, que houve um acordão, vamos dizer assim, entre os líderes partidários, de que vamos fazer o seguinte, não vai ter o voto auditável, não vai passar, mas vamos aumentar o fundão, então, né? Porque aí seria o custo para a eleição. Então, há esses boatos que houve um acordo, né? Tanto que vários, dizer assim, bolsonaristas, né, de carteirinha que defendiam o voto auditável votaram a favor da LDO. Quer dizer, não existe aparentemente não é uma teoria da conspiração, então isso tem mais a ver com uma questão prática. Prática. Deputado, para concluir, falando em presidente Jair Bolsonaro, que está se recuperando, né, o presidente há alguns dias anunciou que vem a Joinville. O senhor sabe se vem mesmo? E quais os assuntos aí que ele pretende abordar aqui em Joinville? O senhor tem informações? Perfeito. Ele está acamado, está se recuperando. Talvez não faça cirurgia, né, que Deus o guarde, tenha a sua saúde e se recupere o quanto antes. Né, mas ele cancelou as agendas, pelo menos até o próximo domingo. Quando há previsão de alta, de não necessidade de uma cirurgia, ele retoma as suas atividades, daí vai ter que refazer as suas agendas. Estava previsto, por exemplo, hoje ele está em Manaus. A previsão mantém ainda da visita dele a Joinville, dia 6 de agosto, num almoço na CIG, uma conversa com alguns empresários. Depois irá ao Bolshoi, aos bombeiros, né, e ao Perini Business Park. Depois, à noite, ele vai para Florianópolis, no sábado ele faria aquela motociata que ele está fazendo em vários locais do país. Eu pude acompanhar em Chapecó, é uma agenda mais ou menos parecida, de visitar algumas empresas, visitar a associação empresarial, conversar e dar uma palestra para o pessoal. E a gente espera, claro, né, o anúncio de recursos. No nosso caso específico, né, já que vai visitar o Bolshoi, da qual eu indiquei emendas, por exemplo, né, ao Bombeiros Voluntários, que mantém essa parceria, esse apoio, esse reconhecimento a esses dois patrimônios joinvilenses, dois orgulhos, que é o caso, né, do Bolshoi e dos bombeiros. Já no Perini, é uma demanda, né, e um anseio e um receio dos empresários com relação à reforma tributária. Né, que no início seria uma reforma ampla, depois virou uma reforma tímida, e agora o texto enviado pelo ministro Paulo Guedes aumenta em muito, né, a taxação das empresas, em especial na questão dos lucros e dividendos, que são usados para reinvestir na própria empresa, na compra de equipamentos e assim por diante. Então vai ter um apelo muito forte, ele já está ouvindo isso de várias pessoas, a Fiesp, que é a maior federação empresarial de São Paulo, já se declarou contrária, né, a isso. Aqui a reforma tributária não tenha nenhum tipo de aumento, não há espaço, não há gordura alguma, né, nem para as pessoas mais simples, que pagam um botijão de gás R$100, que é um absurdo, né, vai ter que ter alguma subvenção do governo com relação a isso. Não está vendo pessoas ter que pegar madeira, né, fazer fogo a lenha para esquentar o seu almoço, é uma coisa que no século XXI, num país tão rico como o nosso, é inadmissível. Né, inadmissível. Então, está acontecendo isso, sem falar na gasolina, no óleo diesel, no próprio álcool está um valor absurdo, e tantas outras coisas que a gente observa no dia a dia no mercado. Então, a princípio está confirmado, dia 6 e 7 de agosto, claro, com essa questão pessoal dele, né, na questão da saúde, talvez seja mudada a data, mas ele quer sim vir e voltar, né, para Joinville e região, e a gente espera o anúncio de um reforço no caixa da BR-280. Muito bem, deputado Rodrigo Coelho, muito obrigado. Espero que o senhor retorne outras vezes aqui para falar conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Enio. Obrigado a todos vocês aqui da Via Direto. Forte abraço a todos que nos assistiram e até a próxima.